Bom, continuando, pessoal. Então, a gente tem, né, a frota total composta pela frota reserva e a frota operante ou a efetiva. Ainda compondo os dados operacionais, nós temos os veículos. A gente considera os veículos em três categorias em si: leve, pesado e especial. Daí, o que que vai me dar, né, a diretriz com que tipo de veículo eu vou trabalhar? Se ele é leve, se ele é pesado, se ele é especial. Então a gente baseia em característica externa e característica interna. Externa seria nada mais que as carrocerias, né? Carrocerias em si dos veículos, ou seja, então a parte ali que vai os bancos todos em si. A gente sabe que a gente tem custo diferente, né? Custo para carroceria e custo para chassi. E as internas seria a potência do motor aí que está relacionado com o chassi. Bom, por apresentar características distintas, né, os veículos, de um modo geral, é, essas características estão relacionadas tanto com o preço de aquisição, a vida útil dela, valor residual, parâmetro de consumo. Cada veículo, né, seja ele leve, pesado ou especial, eles vão ter ali diferente custo em relação à operação, ou seja, os custos operacionais vão ser diferentes para cada tipologia. Então, o veículo leve, né? Então, aqueles cuja potência do motor tem 200 HP. Exemplo aí, a gente pode pegar o veículo convencional, alongado, ou vamos dizer o monobloco, né? Ou seja, aqueles na qual é, ele é um veículo, vamos dizer, rígido, né? Ele não é flexível. Ou seja, a gente só tem o chassi, ele não é flexível de certa forma. O pesado, ele está acima de 200 HP em si, e um exemplo que a gente pode dizer aí, seja o padronizado com duas ou três portas, e o especial, né, também acima de 200 HP, só que já é um veículo flexível aí, que a gente pode considerar como um exemplo articulado. Bom, como a idade do veículo ela vai influenciar nos custos que a gente tem aí de capital, que custo de capital seria esse? Remuneração e depreciação, né? Então, a idade do veículo ela tem vamos dizer, essa característica aí, né? Então, os custos aí de capital vão ser influenciados. Então, é interessante, né, em si, e até de certa forma, para o cálculo, né, é necessário que você conheça a idade aí da sua frota, né, porque você saber que você está trabalhando com uma frota antiga ou você está trabalhando com uma frota aí nova ou uma frota, vamos dizer, mediana, né. Então, para efeito do cálculo da idade do veículo e, consequentemente, para os custos de capital, né, a gente pode desmembrar aí a sua frota em si em valor para chassi, né, e valor aí para carroceria, ou seja, eu posso ter dois custos diferentes. Então, por exemplo, você pode ter muito bem um chassi antigo e uma carroceria nova, né? Com isso o quê? Com isso, o seu índice de depreciação ele pode ser bem menor se você for usar tipo um chassi antigo e uma carroceria antiga, ou um chassi novo e uma carroceria antiga. Você fala assim, nossa, mas meu veículo tem desempenho e tal, tá, mas sua carroceria tá antiga, sua carroceria tá antiga, então a depreciação aí ela tende, né, a ser uma depreciação maior se você tivesse aí com a carroceria de certa forma aí, nova, né? Porque que a gente tem? Com o chassi novo, né, em si, os nossos custos variáveis, eles vão ser menores, né? Não estou falando para ninguém, para as empresas utilizarem, né, chassi antigo, não. Mas quando você utiliza aí uma carroceria antiga, né, por mais que o chassi seja novo, a sua depreciação, né, ela vai estar sendo aí, vamos de certa forma, maior. Por quê? Tá? Por mais que você tenha um custo variável menor aí, né, em si, que seu veículo faz, então desempenho melhor, o seu custo fixo vai estar maior em função daquela carroceria tá já com idade avançada e com isso a remuneração de capital, né, o percentual que vai estar de remuneração aí para esse tipo de manutenção do veículo é maior e com isso o valor de aquisição dele também vai ser, o valor de aquisição do veículo é menor e menor por quê? Porque a depreciação já está, de certa forma, alta, né, e elevada. Bom, quanto ao dado operacional aqui, percurso médio mensal, o que seria esse percurso médio mensal? A gente define percurso médio mensal como sendo a quilometragem que cada veículo da frota percorre durante um determinado mês,
Assim, o índice operacional desse percurso médio mensal é obtido como? Nada mais que seria a quilometragem mensal que a gente tem, né, que foi calculada conforme o que? Instruções anteriores. Como que é calculada a quilometragem mensal mesmo? Quilometragem que a gente tem produtiva e quilometragem morta, né? Produtiva é o tanto que a gente andou naquele mês ali, ou quando está andando naquela programação de linha. E a morta, né, é aquele 5% no máximo, né, 5% que a gente tem aí na quilometragem produtiva. Lembrando, se você não tem aí uma estimativa aí dos 12 meses para você pegar maior, né, quer dizer, uma estimativa dos 12 meses, você pega o quê? Entre aqueles que você tem operantes, você pega maior. E se de tudo você não tem nenhuma daquelas também operantes ali, porque você começa a sua frota nova. Então você pega aí a quilometragem do que você programou ali para atender. E a frota, né? A gente vai pegar aqui nada mais do que a frota operante. Você vai dizer, professor, por que eu vou pegar aqui a frota operante? Porque, como o nome fala, é percurso médio mensal. Então, é mensal. Então, mensal ali, ou seja, pode ser que você tenha ali alguma alteração ali de um veículo para o outro, né? Mas, de certa forma, quem vai estar ali corriqueiramente vai ser só essa frota operante, certo? Então, o que a gente já viu aí de dados operacionais? Primeiro, né, os gastos com combustível, depois quilometragem, frota, né, em si, custo total, que a gente já viu, certo? E os veículos. Agora, dentro dos dados operacionais ainda, né, sobre os passageiros equivalentes por km, né, ou seja, o índice de passageiro equivalente, o IPKE. Bom, o índice de, já que o custo, né, ele é calculado ali com base que a gente viu na quilometragem percorrida, então é necessário a gente relacionar o número de passageiros, né, que a gente tem, que a gente carrega ali, com dado da quilometragem, né? Então, essa relação que a gente faz do número de passageiros com a quilometragem percorrida é o que a gente chama, né, de índice de passageiros equivalentes por quilômetro, né? Ou seja, corresponde nada mais com o número de passageiros equivalentes transportados durante por quilômetro rodado ali durante um dia, mas a gente vai ver saber que a gente vai fazer ali durante um mês, na parte dos nossos cálculos, né? Então, o índice de passageiro equivalente nada mais é que o número de passageiros equivalentes que tem ali, né, dividido pela quilometragem mensal. Esses passageiros equivalentes, gente, tanto os pagantes quanto também os não pagantes, tá bom? Bom, controle operacional, né? Dado que a gente tem que a influência dos dados operacionais, né, principalmente ali o número de passageiros transportados e a quilometragem, ela vai de certa forma impactar no valor da tarifa, né, e incidir diretamente no valor da tarifa. É recomendável que haja um controle operacional aí, de fato, de todos esses sistemas que estão sendo envolvidos. Né? Por que tu fez controle operacional? Para que eu não trabalhe aí com a matriz, vamos dizer, de dados viciadas, né? E que eu não tenha ali no final, né, dados incorretos para o meu cálculo tarifário. Né? Então, de certa forma, é necessário que a gente faça aí uma gerência do local, né? E utilize aí, equipe treinada para fazer todo esse levantamento de dados em si, para que execute o cálculo ali corretamente, certo? E com isso, né, também tem uma equipe ali de fiscalização para acompanhar a operação e tudo, analisar todos os sistemas que envolvem aí o cálculo da tarifário aí do STPP. Bom, com isso, né, a gente entra aqui nos parâmetros de consumo e valor dos insumos. Né? Nós vimos ali os dados operacionais em si, então vimos todos eles. Agora a gente entra aqui nos parâmetros ali que eu vou consumir. Então, o que eu vou utilizar aí para ter oferta do serviço, né? E qual que é o valor desses insumos e o que eles incidem para mim lá no cálculo tarifário. Então, os coeficientes de consumo, nós temos que os coeficientes de consumo eles vão resultar em informações prestadas pelas prefeituras dos várias cidades, ou seja, dos vários municípios aí que vai estar operando,
Com isso, a gente tem que cada município tem uma dimensão ali diferente, né? Então, a característica geográfica diferente que também usufrui aí na questão do cálculo tarifário, porque imagine só, se for um município cuja a cidade ela é muito morro, né? Então, eu vou exigir o quê? O desempenho aí, vamos dizer, melhor do motor dos meus veículos. Então, quando eu exijo um desempenho melhor, consequentemente, estou exigindo aí um maior consumo de combustível, então vem, consequentemente, também um maior consumo aí de lubrificantes, e pelo fato de ser muito morro, então, pô, tem aí, vamos dizer, um maior custo operacional, né? Em função, um custo variável, quer dizer, em função das avarias que pode ter, dos danos ao veículo, né? Então vou ter custo aí também com material de rodagem, que vai gastar mais pneus, com proteção de rodas, e entre outros aspectos, né? Então, para isso, são feitos levantamentos aí junto à ANTP, né? Agência Nacional de Transporte de Passageiros, e ao NTU, né? Transportes Urbanos. E os outros associados ali que tem. Então, suponhamos que o município ele tem uma companhia municipal de transporte, também vai aí. Então, no caso de Anápolis, CMTT. No caso de Goiânia, é SMT. E para compor esses coeficientes de consumo, né, os valores e intervalos aí, eles refletem as condições operacionais de empresas de várias cidades brasileiras que operam num certo regime de eficiência. E suponhamos que você vai implantar novo, né? Aí o seu sistema, você vai pegar aí usar como nada mais que esses índices de consumo como título de balizamento inicial, né? Então, suponhamos aí, vou pegar, não tem como eu pesquisar, né? Isso, no município que eu vou integrar novo aí. Então você vai pegar aí os itens que algum outro município mais próximo da realidade do seu usa, né? Como um balizamento inicial. Lembrando que cada município ele vai ter um coeficiente de consumo aí específico da localidade. Né? Porque eu falei para vocês, está em função do que? Está em função de característica geográfica, está em função de tamanho de município, está em função da jurisdição das linhas e entre outros aspectos. Bom, os valores dos insumos. Tendo em vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte urbano, principalmente né, do STPP, Sistema de Transporte Público de Passageiros, é necessário que haja o quê? Que haja uma certa atualização periódica aí do cálculo tarifário. Por que eu tenho que fazer essa atualização periódica do cálculo tarifário? De certa forma, para que eu não haja, né, a empresa não seja onerada e também porque ela não onera aí o usuário. Né? Então, por isso que é feita aí ao longo do tempo, né, de ano em ano, ou ano e meio, dois anos, é feita aí a alteração aí da política tarifária do sistema de transporte público de passageiros. Né? Como é feito aí esse reajuste, né? É feito quando para fazer ele, né? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que coletar todos os preços de mercados, né? Que preço eu coleto? O preço dos insumos que estão sendo utilizados. Então, se eu coletei aqueles preços e eu vejo que tem uma diferença muito grande do que foi calculado lá no anterior, então para isso eu faço um recálculo em si, né? E deixo ali aquele reajuste tarifário mais próximo do que a gente tem da realidade, certo? Então, o preço dos insumos industrializados, então, como lubrificantes em si, materiais, algumas peças, né, eles devem ser obtidos por meio de consultas a distribuidores, revendedores e fabricantes, que pode ter ali, né, da localidade. E se não tiver na localidade, você faz uma pesquisa aí em outros mais próximos, podemos dizer, em si. Bom, quantos veículos, né? Deve-se coletar o preço de todos os modelos do veículo em operação no sistema. Então, chassi, plataforma, carroceria, monoblocos aí, né? Para aqueles modelos na qual a gente não vê mais fabricação, então suponhamos que você tem uma frota ali, aquela frota já tem 20 anos e ela não é fabricada mais, né? Então, sabe como que eu vou pegar aí o valor do meu chassi, né? Se não é fabricada mais, eu posso utilizar o valor que eu tinha lá no ano passado? Ano passado não, daqui 2 anos atrás? Não, porque eu tenho ali, né, uma certa inflação que vai correndo aí ano a ano, ou por exemplo, mês a mês. Então, o que eu faço? Você vai pegar aí o preço de um veículo que tem um modelo similar e as condições similares do que o seu oferece, né? Ainda também, né, que esteja em fabricação. Então, você vai pegar o quê? O veículo que está fabricando. Então, suponhamos que o seu veículo é de 82. Aí, 82 e não tem nenhum veículo aí que não fabrica mais esse modelo dele. Mas eu sei que tem um
um modelo que surgiu novo aí, que é similar a esse meu de 82. O que eu faço? Então eu vou pegar aí, né, esse que está fabricando ainda, então eu vou pegar o valor desse modelo que está fabricando ainda, porque como requisito é que os modelos estejam em fabricação. Aí existindo, né, mais de um modelo aí classificado nessa única categoria de veículo seu, é necessário que você faça o quê? Que você faça uma ponderação de preços, né? Então nada mais é faz uma média ponderada aí para que você tenha ali um valor padrão para representar o valor dessa categoria. Vocês vão ver o quê? Que no nosso cálculo eu vou precisar de um valor padrão de veículo, né? Em si. Então suponhamos que você tem aí trabalha com 50 tipos de veículos diferentes, então quanto mais veículos diferentes trabalhar, mais ponderações vai ter que fazer. Então com isso seu cálculo fica um pouco mais detalhado, certo? Bom, então quais são os parâmetros, né, de consumo e valor dos insumos? Primeiro, os combustíveis, né, em si. Então tem que fazer, analisar dados de combustível, custo também de lubrificante, custo de rodagem. Os combustíveis, eu devo ser adotado o preço do óleo diesel para grande consumidor e além do preço do óleo diesel eu tenho que fazer, né, o acréscimo do ICMS da região e dos eventuais custos de frete. Então suponhamos, seu a empresa de ônibus, né, de Goiânia em si, né, ela não tem, vamos dizer, condição, né, não é rentável para ela mandar veículo para veículo atrás do outro para posto de gasolina. Então as empresas que não têm próprio posto de gasolina dentro, né, das suas organizações, o que ela faz? Ela tem aquelas bombas, né, aqueles tanques ali, de certa forma, não seria um tanque portátil, mas tanques ali provisórios, né, que fazem esse abastecimento, porque ali ela teria que despender um grande tempo na para os postos de gasolina para abastecer os veículos. Além de despender esse grande tempo, tem toda a parte, né, burocrática aí com a questão é, de combustível. Então, o que as empresas fazem? As que não têm posto próprio, né, e base própria de abastecimento, elas pegam e, além de adquirir esse combustível, né, que muitas vezes adquirido em alta quantidade o preço é bem menor, que adquire já direto com a distribuidora, né, é feito para o cálculo desse combustível o valor dele em si acrescido do ICMS da região. Então, por exemplo, você comprou o combustível lá em São Paulo, né, lá em São José, mas vai utilizar ele aí em Goiânia ou em Anápolis, você vai pegar e acrescer no valor que você comprou do combustível o ICMS aí de Anápolis ou de Goiânia. E se tiver frete também, adiciona aí os eventuais custos com frete, certo? Quanto ao lubrificante, a relação do consumo do lubrificante com o de óleo diesel, onde não tem necessidade de coletar o preço do lubrificante aí de certa forma um por um, ou seja, você vai considerar, vai coletar só o preço aí do mais utilizado e dali a gente tem a relação do quanto que ele vai gastar, então seja quantos por cento do óleo diesel, né, em si. E o custo de rodagem, né, que recomenda-se adotar para cada categoria de veículo um único tipo, ou seja, diagonal ou radial, e dimensão 9 por 20, 10 por 20 ou 11 por 20, né, de pneu em si. No custo de rodagem, a gente tem o custo de recapagem, que ele deve ser adequado ao tipo de pneu adotado, utilizando recapagem a quente para pneus diagonais e recapagem a frio, né, para os pneus radiais. Qual que é a diferença do pneu radial para o pneu diagonal? A questão de funcionalidade deles, gente, praticamente é a mesma. Não tem um que é melhor que o outro, ou pior que o outro, né? Vai depender do quê? Vai depender do seu material rodante aí e das solicitações de conforto que você deseja, né? Vamos dizer. Os pneus radiais, ele é composto por um lado, né? Por uma capacidade por um lado em si, então, e eu vou ter o quê? Uma carapaça flexível, né? Disposta de maneira radial, como vocês podem ver. E por outro lado, né, ele vai ter uma armadura metálica, né, para estabilizar a banda de rodagem. Então, não sei se vocês já perceberam, né, o que acontece nesses pneus radiais. Um lado dele é flexível, né, em si, e o outro lado eu tenho uma parte metálica que vai o quê? De certa forma, sustentar e estabilizar toda aquela banda de rodagem lateral, a banda de rodagem que eu tenho, né, em si, que vai em contato com o meu pavimento, certo? Já o pneu diagonal, né, em si,
Ele é composto pela sobreposição de lonas cruzadas. Tanto o topo quanto o flanco do pneu, né, eles são interdependentes, então trabalham aí, vamos dizer, de formas distintas. No pneu diagonal, as deformações e flexões de uma parte são transmitidas para outra. E a sobreposição das lonas forma uma camada, assim, vamos dizer, mais espessas do que se comparada aí com as radiais, né? Todos os pneus diagonais, a maioria deles são pneus sem câmaras em si, né? Pelo fato de estar mais espesso. Bom, dentro dos parâmetros de consumo do valor dos insumos ainda, a gente tem os salários, né? Então, os salários vão ser compreendidos pelo salário do pessoal e de operação. Então, salário do motorista, do cobrador, do despachante, né? Em si, deve ser, né, praticados ali no período de vigência da tarifa. Então, tipo, estou calculando tarifa agora, então calcular o salário básico agora. Sim. Como a tarifa, de certa forma, ela é antecipadamente, né, calculada, de certa forma, antecipadamente, é necessário que no momento do cálculo tarifário, os índices de reajuste salarial que serão aplicados à categoria, né, dos empresários rodoviários aí, ele esteja de acordo com a vigência que a gente tem na tarifa. Caso eu não tenha esses índices aí disponíveis, né, os salários aí que vai ser necessário para os cobradores, motoristas, despachante, etc., ele tem que ser calculado e projetado na política salarial que tem aplicada ali na localidade. Então, suponhamos que você não tem nenhum índice disponível aí de transporte público em si, você vai fazer o cálculo do motorista, do cobrador, em função do que você tem ali para a mesma vaga ou similar na localidade. Seguros, taxas e impostos, né? Então adota aí valores de alíquotas que também é praticada dentro da localidade em si. E agora já entrando, né, na parte do nosso custo variável, né? A gente tem o custo fixo e o custo variável. O custo variável nada mais é compreendido pela parcela do custo operacional, que mantém relação direta com a quilometragem percorrida, ou seja, sua incidência só ocorre quando o veículo está em operação. Então, se o veículo não está em operação, o veículo está parado, eu não tenho custo operacional. Não é igual o custo fixo, não. Você lembra que o custo fixo ele levava em conta até a questão de depreciação e remuneração de capital da minha frota reserva? Já que no operacional não, é só o que está em operação. Então, esse custo ele é expresso em unidade monetária por quilômetro, né? Então reais por km, é constituído pela despesa como consumo de combustível, lubrificante, custo de rodagem, de peças e acessórios. Bom, o valor de cada parcela do custo variável é dado pelo resultado do produto, do preço unitário de cada componente, pelo seu respectivo coeficiente de consumo. Então, suponhamos que o preço do custo de recapagem, né, seja R$80 em si, né? Então, 80 vezes, né, o respectivo coeficiente de consumo. Então, são para 8 pneus, são para 12 em si, né? E no caso do cálculo da tarifa, esse coeficiente é representado pelo índice que expressa consumo do insumo por quilômetro percorrido. Então, sempre, né, no custo operacional vai ser dado, né, por o valor do consumo, o valor do insumo, né, o valor que eu gastei por quilômetro percorrido. Já no custo fixo vai ser por mês, certo? Bom, os coeficientes de consumo estão sujeitos a modificações em função das características de área urbana e de sistema de transporte coletivo. O valor do coeficiente de consumo ele pode ser influenciado pela topografia, que é a caso que eu falei para vocês, né? Então cidades aí mais íngremes, né, cujo relevo é mais acentuado, então vou ter uma maior necessidade de ter maior desempenho do motor vamos dizer, do meu ônibus, né, do meu material rodante em si. Então, com isso eu tenho um maior custo aí, né, com gasto com combustível, com rodagem e etc. Clima também, né, usufrui em si. As condições da malha viária, então se for um local onde eu tenho muito buraco, então vou ter maior dano no meu veículo aí, então tanto com rodagem quanto com meu material rodante também, né? E pela composição da frota e do tráfego na área de operação. Bom, o combustível, né? O custo de combustível por quilômetro, como que ele é feito, né? Como que eu obtenho ele? Ele é obtido fazendo o quê? Multiplicando o preço do litro do óleo diesel pelo consumo específico de cada tipo de veículo.
vocês vão ver que tipo veículo leve para o veículo pesado para o veículo especial, a gente vai ter um tipo de consumo ali, um valor, né, diferente. Para a determinação, né, do coeficiente de consumo de combustível para cada tipo de veículo, o que é adotado, né? Primeiro, composição da frota por tipo de veículo. Segundo, quilometragem percorrida por tipo de veículo. E, por fim, total de litros de combustível consumido por tipo de veículo no mesmo período de apuração da quilometragem que foi percorrida. Então, coeficiente de consumo nada mais é que o combustível consumido em litros dividido, né, pela quilometragem aí percorrida. Então, para o leve, né, então ele tem um limite aí inferior de 0,35, superior de 0,39, então tem que trabalhar aí nesses limites em si. O pesado de 0,45 a 0,50, o especial de 0,53 a 0,65. Lá no nosso cálculo em si, se eu não pedir para você determinar, se eu não der o valor do coeficiente de consumo, aí vocês têm que adotar, né, nesse intervalo aí. Então pode ser que para o especial eu peço para vocês fazerem a Isabel adota 0,54 e o Hugo adota aí 0,62. Então, ambos estão corretos, né? Mas eles utilizaram ali um valor de consumo, né? Precisa de consumo aí distinto, né? Então, sempre é bom dar uma analisadinha aí nesse do quanto, né, que consumiu aí em litros pela quilometragem que percorreu naquele mês. Se não tiver a maior, que sempre é pela maior, não tiver a maior ali naqueles 3 meses, ou não tiver a média das 12, faz a quilometragem em relação da viagem que está programada. Aí você fala assim, mas eu não sei quanto que vai gastar de, não sei, não tem que saber o quanto eu gastei de diesel. Pega, né, essa quilometragem e faz de acordo com a rentabilidade do veículo que o manual do proprietário, é o manual da empresa que fabrica, né, do manual do fabricante, estipula em si. Daí você consegue ter essa determinação. Os lubrificantes, né, a despesa com lubrificante ela é tradicionalmente apropriada, multiplicando o quê? Os coeficientes de consumo de cada componente deste item, então óleo do motor, óleo da caixa de marcha, de câmbio, óleo diferencial, óleo de freio, né, os fluidos e outros tipos de graxa, pelos respectivos preços, né? Então, como a gente tem uma certa dificuldade aí, né, da obtenção periódica, ou seja, né, a obtenção aí, vamos dizer, a curto prazo, né, de cada um desses componentes, então variar quanto que está o óleo, então tem a tipologia do óleo, variar quanto está a graxa, quanto está os fluidos de freio em si, dá também a extensa variação de marca que a gente tem dentro do mercado, né, a gente estipula que esse item, né, ele não pode ser, o custo operacional dele, né, total, não tem que ser aí inferior a 2%, né, do que é gasto aí no transporte, vamos dizer, de combustível, certo? De óleo diesel. Então, ele tem que ser em torno aí de 2%, né, tem que ser inferior a 2%, então o limite inferior seria de 0,04, e o limite superior aí em torno de 0,06, certo? Você fala assim, ah, professor, mas você fala aqui, né, que quando é pequena participação deste item no custo operacional total, ou seja, inferior a 2%, recomendo simplificar a sua apropriação. Mas antes 2% vai dar 0,02, ou seja, então, é o intervalo que eu tenho do superior para o inferior. Então, quando você não consegue ter de fato aí essa simplificação, né, de litro por quilômetro, você usa esses limites que a gente tem, 0,4, 0,06. E o custo com rodagem, né? O custo de rodagem, ele vai ser composto por pneu, por câmara de ar, por protetor e por recapagem. Então, o custo de rodagem, ele elenca esses 4 itens: pneu, câmara, protetor e recapagem, né? Na determinação do consumo desses componentes, né, é baseado que a vida útil do pneu, que é expressa em quilômetros, né, que inclui a primeira vida e também a vida das recapagens. Eu consigo presumir a vida das recapagens. Então a gente viu que os pneus eles são classificados em diagonal e radial e as dimensões são 9 por 2, 10 por 2, por 20, 9 por 20, 10 por 20 e 11 por 22. Daí, a gente pode ser que a gente tem o quê? Que a gente tem pneu diagonal de 9, de 10 e de 11. Só que a fim da gente simplificar o cálculo, a gente usa só uma tipologia, certo?
Então, suponhamos que na sua frota lá você tem, é tudo radial, mas você tem essa diferenciação. Então, você pega o valor aí mais caro, né, do que é mais caro, e, de certa forma, unifica ele aí. Então, você, não, o de 11 por 22 é mais caro, então eu vou falar que tudo com 11 por 22 é mais caro. Por que eu peço mais caro? Porque daí eu consigo ter uma base, né, aí de quanto eu vou ter de gasto, se com recapagem com pneu. Então, o custo, né, lembrando, sempre o custo aqui, todo custo variável vai ser o valor monetário por km, sempre o valor monetário por km, só no fixo que vai ser por mês. Então, o custo de rodagem também expresso em custo por quilômetro para cada tipo de veículo. É obtido fazendo o quê? Primeiro, eu divido o custo total da rodagem, ou seja, o que é o custo total da rodagem? O valor de custo do pneu, mais o valor de custo das câmaras de ar, mais o valor de custo de protetor, mais o custo das recapagens pela vida útil total que eu tenho aí, certo? Então, o custo dos pneus, como que ele vai ser obtido? É obtido multiplicando o preço unitário dos pneus pela quantidade utilizada do veículo, né? Então, se o veículo utiliza 20, utiliza 8, utiliza 10, utiliza 12. A gente tem que veículos leves e pesados utilizam 6 pneus e veículos especiais articulados utilizam 10 pneus. Ainda em custo de rodagem, né? Os custos com as câmaras de ar. Os custos que a gente tem com câmara de ar e protetor, eles são obtidos multiplicando o preço unitário, né, da câmara e do protetor pela respectiva quantidade consumidas ao longo da vida útil do pneu. Então aqui eu vou saber assim, esse pneu que eu comprei vai durar quantos anos? 5. Então quanto de câmara ar que eu vou utilizar aí durante toda essa vida dos pneus? Eu vou utilizar 5, mas de câmara isso vai precisar de mais umas 3, certo? E também o que? Pela quantidade de pneus utilizada no veículo, né? Ou seja, eu não faço em relação a um só, mas em relação à quantidade que eu estou utilizando em veículos, certo? Deve ser computado, né, em torno de 2 câmaras de ar e 2 protetor para cada pneu ao longo da sua vida útil. Então, a gente pegou aqui ali um veículo tipo especial, né, que ele tem 10 pneus. Então, a gente vai precisar o quê? De 10 pneus. Além de 10 pneus, a gente vai precisar de 20 câmaras de ar e 20 protetor, certo? Aí, para comprar o custo de rodagem. E o custo de recapagem é obtido multiplicando o pneu, multiplicando o preço unitário em si pela quantidade de recapagens realizada durante a vida útil do pneu e pelo também o número de pneus utilizados, né? A gente deve considerar que o quê? Que o pneu diagonal usa uma recapagem a quente, enquanto o pneu radial utiliza uma recapagem, né, pré-moldada a frio, né? Certo? De, então, diagonal, né? Qual que é a vida total dele? A vida útil total do diagonal, né? É em torno de 70 mil km, né? Então, é limite inferior. E ali eu preciso de uma recapagem no mínimo de 2,5 recapagens. 2 recapagens e meia. Já o limite superior, né? Ele é de 92 mil km. Então, exige aí uma recapagem em torno de 3,5. Já o radial, né? A vida total do radial é inferior, então utiliza aí em torno de 85 mil km, e já o limite superior, né, em torno de 120 mil km. Nota-se que o quê? Que o número de recapagens para eles, né, são menores, então eles exigem menos recapagem. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês devem analisar. Então, até na hora de escolher o veículo, se vai ser pneu radial ou diagonal, você vai ver que o número de recapagem aí e a vida útil desses veículos, dos pneus, né, quer dizer, vai influenciar no seu custo em si, certo? Então, isso aqui também tem que ter uma análise aí. Peças e acessórios, né? Então, o consumo de peças e acessórios é influenciado diretamente pela quantidade de quilômetros rodados, pelo regime de operação, condições de pagamento, topografia, clima e modo como o motorista conduz o veículo, né, em si. Além do mais, a gente deve compreender que uma grande variedade de componentes, né, que está relacionada aí com os mais diversos tempos de vida útil em si. Essa é uma das coisas mais variáveis que se tem. Além disso, né, é recomendado que se seja determinado o consumo efetivo de peça e acessório em cada local por meio de uma pesquisa ali, que deve prolongar esse tempo, né,
de pesquisa aí durante, no mínimo, 12 meses, para abranger o comportamento de peças de longa duração, para ver se eu não tenho aquelas de fazer tanta reposição de tal peças em tal estabelecimento. O consumo, né, por quilômetro é obtido fazendo o quê? Dividindo o consumo correspondente ao período de um mês, ou seja, o consumo anual dividido por 12, né? Então, vou ter o período de um mês ali, pela quantidade de veículos da frota operante, né? E pelo percurso médio mensal aí local, certo? Então, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar ali o consumo anual que eu tenho, né, em si, dividir ele pela quantidade de veículos que eu tenho na frota operante, né? E pelo percurso médio mensal, certo? Se de certa forma não ser possível ter esses levantamentos de consumo desse componente, né, a gente utiliza aí um intervalo, né? Ou seja, esse intervalo tem um limite inferior e um limite superior, certo? Então, o limite inferior seria de 0,0033 e o limite superior de 0,0083, né? Esses valores, né, como que eles foram obtidos, né? Eles foram obtidos a partir de uma média nacional em si, então não é vamos dizer, de um município específico, então é nacional. E a base, né, que ele foi estimado, né, em função do qual o percurso médio mensal, então foi um PMM aí de em torno de 7.500 km, né? Que é a média brasileira que a gente tem de PMM aí, certo? Então, para cada tipo desse veículo, né, o custo mensal de peças e acessórios por quilômetro será obtido, né, fazendo o quê? Dividindo o coeficiente mensal pelo PMM em quilômetros e depois eu multiplico o valor encontrado pelo preço aí que eu tenho do veículo, certo? Bom, pessoal, então por hoje é só. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre os custos fixos. Eu estou um pouco resfriado, até perdão pela fungação, né, e pelas tosses. E depois do custo fixo, a gente já faz o exercício de cálculo tarifário, né, em si, que eu vou fazer com vocês e a gente encerra, ok? Tem atividade, né, agora mais uma lista aí para vocês, que é em função de vocês escolher o material rodante que vai trabalhar. Fique à vontade, se todo esse material rodante também você escolhe aí o custo, o tipo de pneu, né, de rodagem. Qualquer dúvida, só me contatar, tá bom? Até mais e bom fim de semana.